Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, mais um dia. Obrigado por você ter chegado até aqui. Vamos iniciar mais um dia de leitura. Vamos estar lendo hoje o livro de número 19 de Êxodo, onde Moisés fala com o Senhor no Monte Sinai. É uma leitura muito profunda, interessante e vale a pena. Fique firme com a gente aí e vamos seguir para mais um dia da nossa leitura. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia que entraram no deserto de Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, e tinham acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: viste que os egípcios, como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a ti, e uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes, e sejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia do Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu estabelecerás limite ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites, e todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou acetado, seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar, o toque longo, subirão ao monte. E Moisés desceu do monte, e o povo santificou o povo. Eles lavaram suas vestes. E ele disse ao povo: estáis prontos no terceiro dia, e não cheguei às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte. E voz de trombeta soou um toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. E ficaram em pé ao monte. E o Sinai estava todo envolto de fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como uma fumaça de forno. E todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou um toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e adverte o povo para que não trapasses para ver o Senhor, e muitos deles morram. E também que os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não os lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois ordenaste, dizendo: estabelece limites ao redor do monte, e santifico. E o Senhor lhe disse: vai e descerás, tu e Arão contigo. Mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não lance sobre eles. Assim, Moisés desceu ao povo e falou a eles. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança alguma de coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo da terra, ou que estás na água abaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem te servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia e milagres dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o segredo aqui. Amar o Senhor
e guardar os seus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabá, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o Shabá do Senhor teu Deus, nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem seu gado, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabá e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e o barulho de trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe. E Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vistes que falei a voz do céu, não fareis comigo deuses de prata, nem farei para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as suas ofertas queimadas e as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares a sua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a sua nudez não seja descoberta sobre ele. Agora, estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º sairá livre gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se o seu senhor lhe deu uma esposa, e ela lhe gerou filhos e filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente: amo meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, e não sairei livre, então o seu senhor o levará ao juiz, e também o levará à porta, ou a um sobral de porta, e o senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. E se o homem vender a sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas se desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá o seu alimento, sua vestimenta e nem a sua obrigação matrimonial. E se ele não cumprir esses 3 para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Aquele que ferir um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver em emboscada, mas Deus o entregar à sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu posto para matá-lo à traição, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe certamente será morto. E aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoou seu pai ou sua mãe certamente será morto. E se homens lutarem juntos e um ferir o outro com uma pedra ou com seu punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente ele pagará pela perda do seu tempo e o fará curar totalmente. E se um homem ferir o seu servo ou sua serva com um cajado e ele morrer debaixo de sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por 1 dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que o seu fruto apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme impuseram o marido da mulher,
e ele pagará segundo o que os juízes determinarem. Se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se o homem ferir o olho do seu servo, ou o olho de sua serva, ou danificar e deixá-lo sair livre por causa do seu olho, ou deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho, e se ele atingir o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, deixá-lo sair livre por causa do seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado, a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com seu chifre, e tem sido testemunhado ao seu dono, e não o guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono também morrerá. Se ele for imposto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate de sua vida o que lhe for posto. Se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com esse juízo lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco e não cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele, e dará dinheiro ao dono deles, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro e ele morrer, então venderão o boi vivo e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. Ou se for conhecido que o boi escorneava no passado e seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, e o morto será seu. Então encerramos aqui, queridos, mais um dia de leitura. Sou muito grato por você ter vindo até aqui. Peço a sua ajuda, inscrevendo-se no canal, comentando e compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, muito obrigado e até a próxima leitura amanhã. Tchau, tchau.